Bem-vindos, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, A Dança dos Livros. Hoje nós vamos falar dessa distopia escrita em 1953, Fahrenheit 451, escrita pelo autor Ray Bradbury. O livro tem 215 páginas, é um romance distópico de ficção científica. A dificuldade de leitura é considerada média e é uma das distopias mais surpreendentes que eu já li, junto com 1984 e Admirável Mundo Novo. Para quem não leu o livro, não se preocupe, nós não vamos dar spoilers, o intuito do canal é estimular a leitura, e para quem já leu, fica conosco que tem muita curiosidade legal. Eu vou começar explicando o título do livro, Fahrenheit 451. Essa é a temperatura da queima do papel. É o equivalente a 233 graus Celsius. Vou fazer um pequeno resuminho para nós irmos para as curiosidades. Guy Montag é um bombeiro num futuro distante, mas a função do Guy é um pouquinho diferente dos bombeiros que nós conhecemos atualmente. Nesse futuro distópico, os bombeiros têm a função de incinerar obras literárias. Quando há alguma denúncia e os bombeiros são acionados, eles queimam tudo. Eles queimam as obras literárias juntamente com a casa das pessoas e a pessoa ou vai presa ou é encaminhada para um psiquiatra. Portanto, as pessoas que gostam de ler são consideradas maluquinhas. A sociedade não tolera mais os livros. O Montag, ele é casado com a Mildred, mas é um relacionamento totalmente individualista, é cada um no seu quadrado, eles não conversam. Na verdade, nessa sociedade distópica, ninguém fala nada com nada. Não existe conversas profundas, conversas filosóficas, só existe conversa sobre amenidades e muito barulho em todos os lugares, em casa, nos ônibus, nos metrôs. É tudo muito barulhento para inibir o seu pensamento e a sua reflexão. As casas das pessoas dessa sociedade, elas são equipadas com televisores que abrangem a parede inteira. Na casa do Guy, 3 das paredes são equipadas com televisores. Os programas que são exibidos são programas desconexos, imagens de explosões, de foguetes. E também você pode ter uma família de mentirinha, a sua tia e o seu tio, que ficam discutindo. Você pode participar dessa discussão, porque através de um dispositivo que a Mildred, esposa do Guy, comprou, o locutor fala o nome dela enquanto ela assiste a TV. A vida do Montag muda radicalmente quando ele conhece a Clarice, que é a sua vizinha adolescente. A Clarice, ela é obrigada a ir no psiquiatra porque ela gosta de olhar para o céu, de apreciar uma árvore, apreciar as flores. A Clarice, ela é considerada antissocial porque ela analisa as conversas vazias que as pessoas têm. Ela não tem vontade de se comunicar com essas pessoas, ela não tem necessidade de ficar com esse barulho alto todo o tempo. Ela gosta do silêncio e a sociedade acha isso maluquice. 2 perguntas que a Clarice faz para o Montag deixam ele sem chão. A primeira, ela pergunta se ele lê os livros antes de queimar. Ele responde que não, isso é ilegal. E a segunda, ela pergunta: você é feliz? Essas perguntas trazem reflexões muito importantes para o Montag. Acontece um chamado em que ele vai prestar um serviço como bombeiro na casa de uma senhora que tem uma biblioteca clandestina. Quando ele chega, a senhora está no lugar e ela se recusa a sair. Então eles jogam querosene em toda a casa dela e ela própria comete suicídio riscando um fósforo e fazendo o espetáculo que toda a sociedade quer ver, as chamas. A sociedade, ela é extremamente alienada nesse livro. Vamos para as curiosidades para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Os bombeiros, eles apagam um fogo, certo? Mas nessa sociedade, no livro, os bombeiros, eles queimam livros, como já foi dito.
As casas, elas são revestidas com uma fina capa de plástico para evitar as queimaduras e os incêndios. O livro menciona que os bombeiros da América foram criados em 1970 para queimar livros. Isso porque o Montag, ele indaga para o chefe dos bombeiros se sempre foi assim, se os bombeiros sempre queimaram livros. Uma das regras é comece o fogo rapidamente. Outra regra é queime tudo. Eles queimam a casa, queimam todos os pertences, as roupas, queimam tudo. A nossa segunda curiosidade é sobre a sociedade em que o Guy vive. Nessa sociedade, como já foi mencionado, as pessoas não conversam. Terapia ali não existe. Você perguntar se uma pessoa está triste, se ela está com algum problema, esqueça. Existe muito barulho, tanto dentro de casa como fora de casa. No metrô, por exemplo, eles colocam a música muito alta, todos os passageiros começam a cantar muito alto. Existe um dispositivo que eles colocam no ouvido que chama rádio concha. A Mildred, esposa do Guy, sempre tá com essa rádio concha. Essa concha fica produzindo sons, músicas, coisas vazias, sem significado. E o pior, a Mildred até aprendeu leitura labial para não ficar sem esse visor eletrônico. Portanto, as mulheres ou estavam com esse visor eletrônico no ouvido ou estavam nos telões com a família fictícia. Assim, os casais não conversavam, eles eram estranhos um ao outro dentro de casa. Logo, durante o dia, as pessoas ficavam com excesso de barulho, excesso de informação, de televisão, de sons. À noite, elas precisavam de remédios narcotizantes para dormir. Numa dessas noites, a Mildred, ela esquecia que ela tomava o remédio e ela sofreu uma overdose. O Guy liga para a emergência porque a sua esposa está desfalecida e chega à sua porta 2 operadores que são denominados biscateiros. Eles trazem 2 máquinas. Uma máquina vai limpar o estômago pelo excesso de remédio e a outra máquina vai fazer a troca de sangue. Como são vários casos de emergência desse tipo por noite, não há mais médicos. Os médicos não fazem mais esse tipo de serviço. E o pior, no dia seguinte, a Mildred não lembra que ela tomou excesso de remédio. Ela não lembra que os 2 operadores foram à casa dela. Os suicídios, eles são tão frequentes no livro que a sociedade nem se importa mais. As crianças, elas são instigadas à violência. As crianças, elas pegam os carros e andam em alta velocidade na rodovia, 190 km por hora. Você chega a ser preso se andar em baixa velocidade. 60 km por hora, tá muito devagar, vai pra cadeia. Terceira curiosidade. Nesse livro, ele é um pouquinho diferente do Admirável Mundo Novo. Aqui, as pessoas deixaram de ler por intolerância mútua. Não foi o governo que impôs essa restrição aos livros, foi a própria sociedade que, através do pensamento de que o livro instigava sentimentos infelizes, a sociedade baniu os livros. No livro é explicado que através da tecnologia, a exploração de massas e as minorias, os livros começaram a desaparecer. Como assim? A tecnologia através dos telões, dos besouros eletrônicos, isso seria muito mais interessante do que ler um livro. Exploração das massas através de jogos como pôquer, beisebol. Quando você vê isso na televisão, você não tem que pensar nada, você só tem que assistir. Através de diversão, dirigindo em alta velocidade na rodovia. E a questão das minorias. Se você escreve sobre cachorros, os defensores dos gatos podem não gostar. Se você escreve sobre gatos, os defensores dos cachorros podem não gostar. É muito difícil agradar todo mundo e ter vários tipos de minoria criticando o seu trabalho. Quarta curiosidade, aqui a própria sociedade se patrulha.
Se o seu vizinho achar que você está tendo um comportamento suspeito, se ele achar que existe a possibilidade de haver algum livro na sua casa, ele vai te denunciar, os bombeiros vão chegar para queimar tudo. Existe também um cão medonho que patrulha as ruas, ele chama Sabujo. Ele tem uma agulha de 10 centímetros que injeta doses letais de procaína e morfina. Quinta curiosidade: como essa sociedade é a sociedade do prazer e da excitação, a TV ela tem um papel essencial. O Ray Bradbury ele já definiu que a TV ela tem o efeito manada e que a TV destrói o interesse pela leitura. Nós somos sujeitos passivos em relação à TV. A capacidade alienante é tão grande que aquela profusão de cores e de acontecimentos, ela não deixa a gente raciocinar na velocidade que a informação vem para nós. O nosso bônus é a capacidade reflexiva que esse livro nos traz. A gente não pode se esquecer que o livro foi escrito em 1953. E essas reflexões que eu vou trazer agora, elas são tão impactantes hoje que é como se o livro fosse escrito ontem. O livro ele traz uma crítica severa às minorias. Eu vou ler um trecho aqui rapidinho para vocês terem noção da crítica que ele fez em relação a isso. Os negros não gostam de Little Black Sambo, Camille. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás, Camille. Alguém escreveu um livro sobre fumo e o câncer de pulmão. As pessoas que fumam lamentam. Queimemos o livro. Há também uma crítica feroz em relação à abreviação da escolaridade. O ensino fica raso. Os livros clássicos são reduzidos a resumos de uma página. Existe o resumo do resumo do resumo. E nem mesmo assim as pessoas leem. A última, mas não menos importante crítica, são as profundidades de sentimentos, de emoções, às vezes ruins sim, que as grandes obras nos trazem. Por exemplo, quando eu li o livro 1984 de George Orwell, eu fiquei bastante abalada com o que aconteceu com Winston. Esse livro aqui não foi diferente, eu fiquei abalada. E essas reflexões às vezes não são tão legais quando a gente analisa que esse livro aqui é uma distopia. O que é uma distopia? É o contrário de uma utopia. O mundo não deveria concretizado o futuro que ele mencionou. Bom, pessoal, obrigada por terem assistido o vídeo. Leiam o livro, vocês não vão se arrepender, vocês vão ter um pensamento crítico melhor. Essas distopias mexem com a gente, fazem a gente refletir o que está acontecendo na nossa sociedade. Logo, logo vai sair um vídeo com as 3 distopias clássicas mais importantes. Fahrenheit 451, 1984 e Admirável Mundo Novo.